Aí um irmão colocou no comentário, né, que a irmã dele, uma parente dele, frequenta a sinagoga do Macedão, do morcegão. Você sabe do morcegão, daquele do dedinho? E diz que, parece que nas madrugadas, não sei se são todas, diz que essa pessoa ela manifesta. Deixa eu falar uma coisa. Todo religioso, ele vive manifestado. Todo religioso, ele já anda com a manifestação do espírito do engano aflorado em sua mente, em sua vida. Todo religioso. Aí eles dizem, os religiosos dizem que não, que quem manifesta é os da feitiçaria, é os que bebem cachaça, é a mulher que usa batom, é o homem que usa camiseta regata. Não. Mas o espírito que está nos religiosos é o pior de todos. É o espírito opositor. A manifestação que acontece na vida dos religiosos é a manifestação de Satanás. Que Satanás é esse? Satanás significa opositor, aqueles que se opõem que se opunham a essa doutrina pregada por Paulo. Naqueles dias, quem eram os opositores? Quem eram os que eram contrário à pregação de Jesus de Nazaré? Os religiosos, os líderes religiosos, eles eram os opositores. Nos dias de Paulo, quando Paulo pregou a graça, quem eram os opositores nos dias de Paulo? Os líderes religiosos, a religião. E nos dias de hoje, quem é que coloca essa manifestação, coloca esse engano na mente das pessoas, dos religiosos? A teologia, as doutrinas religiosas. Então eles andam manifestados 24 horas. Não é nada você falar assim, a pessoa lá coloca a mão nela, ela pula, ela grune, blá, blá, blá. Aquele não, aquele é espírito de engano, espírito de mentira. É a mesma coisa que aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 em diante, quando fala sobre o rei Acabe. É o mesmo espírito que atormentava Saul, que vinha da parte de Deus. É o mesmo espírito, o destruidor, que passou no Egito à meia-noite, matando os primogênitos. Tudo da parte de Deus. É o mesmo que está escrito em Isaías 45, 5 em diante. É ele que faz todas as coisas. Por que os religiosos andam manifestados? Os religiosos não acreditam no que Jesus de Nazaré falou. Yeshua, Yahshua, é o nome que você quer. Porque Yeshua disse que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Quando se fala tudo, significa tudo é o quê? É pleno, é tudo. Então, os religiosos se opõem às palavras de Jesus. Jesus disse que o julgamento, o juízo, as contas seriam cobradas dos israelitas, dos judeus. A religião faz o quê? Ela se opõe a isso. Não. As contas vão ser cobradas de quem fuma, de quem bebe, de quem não frequenta a nossa igreja. Eles falam assim, a nossa religião. Então eles estão se opondo. A religião se opõe ao Cristo ressuscitado, ao Espírito da graça que falou pela boca de Paulo. Pregou aos gentios dizendo que outrora, que antes, né, que eles não tinham, segundo o judaísmo, que antes de Jesus vir, os gentios não tinham Deus do mundo, era afastado da comunidade. Aí Paulo veio e pregou a sã doutrina, a graça de Deus aos gentios e, claro, aos judeus também. Judeus acompanhavam ele, dizendo que na morte de cruz, Cristo resgatou todos os que estavam lá na lei para não praticar mais aquilo e viver no Cristo ressuscitado. O que a religião faz? Ela se opõe a isso, ou seja, Satanás. Eles estão manifestados com Satanás. Esse Satanás não é e nunca foi ser que caiu do céu, de chifre, de... Não, isso é mentira. Satanás significa opositor. Eu estou sendo prolixo para você entender. Satanás, nos dias lá no passado, eles falavam Satanás, que era traidor, mentiroso, opositor, assassino, tudo era Satanás. Diabolos em grego e Satã em hebraico. Tudo eram os nomes que os judeus usavam naqueles dias.
Então a religião não acredita nisso. Não, Paulo não. Tanto que o líder da maior sinagoga do Brasil, e uma das maiores do mundo, o do Dedinho, uma vez ele falou nas redes sociais que a graça pregada por Paulo é uma desgraça. Quer dizer, o que você vai esperar de um Satanás desse? De um opositor desse? Então a religião faz o quê? Ela rejeita o que Paulo pregou. E a coisa pior ainda, e o pior ainda, é rejeitar os feitos do Criador, do Espírito, do Senhor, no ano 70 DC, quando ele julgou Israel, quando ele julgou os israelitas, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e o tabernáculo espiritual no espírito dos homens, onde ele está. O pior de tudo, de toda a oposição da religião, dos religiosos, é justamente isso. É negar os feitos do Criador. É rejeitar a justiça eterna. E ficarem por aí, em nome de Jesus faça isso, em nome de Jesus eu quero isso, em nome de Jesus aquilo, em nome de Jeová é isso, em nome do cuscuz azedo é isso, em nome da Maria Mole é isso, em nome... Então quer dizer, não é para esse irmão que escreveu isso, que a cunhada, a irmã dele, não sei, a parente dele manifesta. Não. O religioso, 100% dos religiosos, 100% dos religiosos, eles vivem manifestados. A manifestação neles, volta a falar, é o espírito de oposição. É o espírito de engano. É o espírito das trevas. Porque uma pessoa, ela só sai disso. Quando Paulo disse, lá em 2 Coríntios 3, ou é 4, quando ele disse que uma pessoa só se convertia quando ela saía da lei e vinha para Cristo. Correto? Foi assim que Paulo falou. Então quer dizer que nenhum religioso é convertido, porque eles estão em Moisés ainda, não chegaram em Cristo. Só que eu vou além do que Paulo disse, porque Paulo falou isso há quase 2000 anos. Há quase 20 séculos Paulo disse isso. Paulo não acompanhou o juízo estabelecido, o julgamento que aconteceu no ano 70 em Jerusalém. Paulo não alcançou. Paulo morreu lá em 65, iniciozinho de 66. Paulo morreu. Então, veja, Paulo diz que naqueles dias que para uma pessoa ser convertido era quando ela saía da lei e vinha para Cristo. E hoje nós dizemos que para uma pessoa ser convertida de fato, de verdade, é ela aceitar Apocalipse 21, versículo 2, 3, 5 e 6. Principalmente Apocalipse 21, 3. Para uma pessoa ser convertida 100%, ela tem que confessar Apocalipse 21, 3 e viver isso. Não somente confessar, mas viver isso. Viver de fé em fé. Essa sim é uma pessoa totalmente convertida, quando ela vive Apocalipse 21, 3. Que é Deus do espírito dela. Religioso não acredita nisso. Religioso até lê e fala, nossa, que palavra bonita, mas é uma palavra futurista para um religioso. Aí ele vai para onde? Para templo, para dentro de templos. Porque ele diz, não, é no templo que está é a casa do meu Deus, é no templo que está a unção, é no meu pastor, no meu bispo, no meu padre, no meu coroinha que está a unção, é nas mãos do meu pregador que está a unção de Deus. É o meu pastor, é o meu bispo, é o meu pregador, que é um homem de Deus. Você vê? Então todo religioso, ele vive manifestado. Bota isso na sua cabeça. Se você é um religioso, você vive manifestado. E o espírito que está em você, na sua mente carnal, é o espírito do engano, do erro, a operação do erro. É Satanás em você. Oh, Satanás. Vou falar de novo? Satanás significa opositor. Quem é do contra? Era uma pessoa. Isso é um adjetivo para uma pessoa, não é um ser, não existe ser. Você conseguiu entender então? Então se você que colocou o comentário aqui, que a sua irmã, a sua parente manifesta de madrugada, saiba nisso. Conforme o conhecimento que nós temos hoje do Evangelho Eterno, todo religioso anda, vive manifestado.
Só que os religiosos veem essas manifestações de uma forma diferente. Eles veem uma manifestação, olha, a feitiçaria. Não, a manifestação só é válida se uma pessoa começar a urrar, grunir, babar com a mão para trás, babando e as mãos para trás e... Não. Isso é uma pessoa que está com o espírito do engano, o espírito da mentira. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Paulo disse: por este motivo que Deus envia a operação do erro, o espírito do engano, para que as pessoas venham a crer na mentira. E é o que acontece nos religiosos, por eles desprezarem o sacrifício da cruz, por eles desprezarem a pregação de Paulo, por eles desprezarem principalmente o juízo do ano 70, é que eles andam manifestados com o espírito de oposição ao Evangelho Eterno. Tá bom? Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter contribuído de alguma forma. E se contribuir, contribua também com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho. E vamos em frente, falando da palavra do Pai do nosso Espírito, falando da palavra do nosso Criador. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.